E hoje, na Rede Despertai, desejamos saudação a todos, porque temos hoje uma participação do Douglas Lucchini, engenheiro e também professor da nossa escola bíblica, né? Para trazer uma reflexão aqui sobre o crescimento, sobre os filhos de Deus. E temos também a participação do irmão Norberto no finalzinho, ok? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um joinha aí. E se você não é inscrito no canal, inscreva aí, para que esse canal continue propagando aquilo que te desperta. Paz do Senhor a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Eu estou novamente aqui para compartilhar algumas coisas com vocês. A convite do irmão Cícero, irmão Renato, que estão aqui conosco também. O irmão Marino também está aqui nos ajudando. Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar falando dele, da palavra dele. E também agradecer ao Renato, ao Cícero, que nos deram a oportunidade aqui no canal. Espero estar contribuindo, trazendo uma palavra que venha abençoar a vida de vocês, que venha nos abençoar, na verdade, fazer-nos refletir sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o poder dele, sobre ele em nossa vida. Então nos ajude com o seu like, se assim for possível, se você gostar, é claro. E vamos conversar a respeito do Senhor Jesus mais uma vez. Eu quero compartilhar um texto com vocês, que vai embasar tudo aquilo que nós vamos conversar aqui. Esse texto está localizado lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, no verso 11. E o texto diz assim para nós: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. É um versículo somente que já vai nos ajudar a refletir sobre aquilo que nós queremos pensar, né? Esse versículo ele fala para nós a respeito de ser menino, né? E não é o contexto desse texto do capítulo 13, como eu falei, é bem conhecido. Esse capítulo 13 ele exalta o amor, né? Paulo está falando da excelência, da supremacia do amor. Ele está dizendo que sem amor nós nada somos. Resumidamente é isso, né? E o versículo 11 ele fala de ser menino. E ele diz assim: quando eu era menino. Então, o primeiro ponto, ele não é mais menino. Ele entende o que é ser menino e ele já percebeu que ele não é mais menino. Por isso ele fala dessa forma. Então, quando ele diz assim, quando eu era menino, eu penso, o que é ser menino, né? Aqui menino, a palavra menino utilizada aqui não quer falar do menino, a criança do sexo masculino. Ele quer falar do menino a infantilidade, a infância, as atitudes na infância, né? Seja menino ou seja menina, né? É disso que o texto quer falar. E o Paulo quer fazer uma analogia do cristão com isso, com a infância, né? Então, quando o cristão ele é menino, né? Quando o menino, o que o menino faz? Como o menino é? Como ele age, né? O menino, às vezes, ele é inconsequente, às vezes ele é incoerente, impetuoso, né? Ele tem algumas posturas que ele vai deixando conforme ele vai crescendo. E, no geral, são essas posturas. O menino, muitas vezes, ele não entende muitas coisas, ele vai passar a entender só quando chega a ser homem, quando Paulo fala, como Paulo fala ali. Então, a gente olha e daí a gente pensa assim, mas um menino, vamos trazer isso, todo menino tem uma outra particularidade, né? Menino, criança, né? Eu quero dizer a criança, ele está sob a tutela de alguém, né? Ele tem uma tutela, tem alguém que toma conta da vida dele, né? Então são os pais, no nosso caso como cristão, é o Senhor Jesus, né, que toma conta da nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós. E quando nós estamos falando de tutela, o menino, trazendo agora o menino para a posição de filho, ele muitas vezes não aceita muitas das coisas, né? Quem tem filho, quem está ouvindo aí que tem filho, já tem observado isso. A gente também já foi filho. Quando a gente olha para o nosso passado, quando infantis, quando crianças, a gente lembra de algumas coisas, né? O pai, por exemplo, nos dizia, olha, faça assim. E a gente pensava, não vou fazer assim, é melhor eu fazer assim, né? Ou, às vezes, o pai só nos observava. Como nós agimos, como nós estamos agindo, como nós nos portamos, né? E, às vezes, o pai nos corrige. Então, o pai nos corrigia, o pai chegava e dizia, você não vai mais fazer isso.
E a gente muitas vezes, mas por que não? A gente questiona, a gente pergunta, como eu não vou fazer isso? Eu preciso fazer, por que ele não entende? Né? E esse pensamento traduz bem o que é o menino. Ele age muitas vezes sem pensar, sem entender o porquê e o para quê das coisas. E eu observando a minha filha nesses dias, eu tenho 2 filhas, uma de 1 ano e 3 meses e outra de 10 anos. Então eu consigo perceber algumas reações bem diferentes. E a mais nova, a gente percebe que ela busca mais atenção, que ela necessita também de mais atenção, que ela muitas vezes não sabe caminhar direito, não sabe andar direito, ela precisa de ajuda da gente sempre. Então a gente está sempre em redor, né? E ela também não entende o porquê de não poder algumas coisas muitas vezes, né? Então quando a gente corrige ela, chama atenção, ela acaba reagindo de uma forma que brava, nervosa, não gosta, né? E aí eu comecei a observar isso e comecei a pensar assim, pois é, ela reage assim diante das minhas correções. E eu, como filho de Deus, como eu reajo diante das correções de Deus? Como eu reajo diante das coisas que Deus me fala? Diante daquilo que Deus coloca para mim, que Ele quer para a minha vida? Que modelo de filho eu estou sendo? E quando Paulo fala, deixei as coisas de menino, Paulo está querendo dizer assim, amadureça. Tenha consciência que quando Deus fala com você, Deus corrige você, Ele tem um propósito bom para aquilo. Ele tem uma maneira boa de te corrigir. A gente muitas vezes não entende, assim como nós não entendemos, como nós quando filhos não entendíamos e hoje às vezes não entendemos algumas coisas que Deus faz, mas nós temos que ter a maturidade de saber que essas coisas são para o nosso bem. Se não fosse assim, Deus não diria que todas as coisas corroboram para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor, ou seja, aqueles que foram feitos filhos de Deus, né? Então a gente olha para esse lado e a gente pensa, como eu estou sendo filho de Deus? Quando Deus diz assim para mim, meu filho, eu não vou te dar esse cargo ainda lá no teu emprego, porque você não está preparado para isso ainda. Como nós agimos? Nós esperneamos? Nós ficamos bravos? Mas como não? Eu já fiz 2 faculdades, eu já tenho pós-graduação, eu já tenho mestrado. Mas não é isso que Deus olha. Deus olha a tua capacidade, independente da tua formação, independente daquilo que você adquiriu de habilidade. Então Ele sabe quando você está preparado, você está maduro para algo ou não. Então, como nós reagimos? Nós somos maduros o suficiente para dizer, não, Senhor, eu entendo. Eu entendo que o Senhor quer o melhor para mim, assim como nós, quando pais, queremos o melhor para nossos filhos. A gente tem que ter claro que a terra, ela é um espelho do céu. E ela sendo um espelho do céu, muitos comportamentos que nós temos aqui, nós vemos lá. E nós precisamos entender de que maneira nós temos que nos portar quanto a isso. Então que nós pensemos sobre isso. E daí a gente pensa, poxa, mas é tão difícil, né? Tem momentos que Deus nos confronta, que às vezes nós estamos andando na rua e o Espírito Santo fala assim, vai ali e prega para aquela pessoa. E você pensa, mas eu tenho vergonha. E aí a gente lembra de Cristo dizendo assim, negue-se a si mesmo e me siga, né? O mais difícil é negar os nossos medos, é negar a nossa vergonha, negar a nossa razão, do que negar o pecado. Não é tão difícil negar o pecado. Até por isso Deus colocou em nós o Espírito Santo para nos ajudar com isso. Agora, negar os nossos conceitos, as nossas filosofias, os nossos princípios, aqueles que nós fomos adquirindo desde criança, e começar a entender os princípios bíblicos é mais complicado. Então, quando filhos, como nós estamos nos comportando com Deus? Nós estamos sendo filhos obedientes? Não é da minha época também, mas no passado as pessoas eram ensinadas da seguinte forma, principalmente no interior. O pai dizia, filho, agora você fica quieto. A resposta do filho era, sim, Senhor, pai. Não era, eu já vou fazer. Que a nossa geração adquiriu esse eu já vou, né? E nós estamos dizendo para o Senhor, sim, Senhor? Quando Ele nos diz, filho, é assim. A gente fala sim, Senhor? Ou a gente não fala nada? Ou a gente esperneia? Ou a gente fica nervoso? Então temos que ter essa maturidade.
Isso é deixar de ser menino, é deixar as coisas de menino, é ter consciência de que Deus não está fazendo nada para o teu pior. Ele está sempre querendo o seu melhor, assim como um pai quer o melhor para o seu filho. Então, os meninos precisam deixar as meninices, precisam passar a ser adulto, a ter maturidade para entender tudo. Então vamos olhar, e nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos um modelo disso, que é o Senhor Jesus. E como que o Senhor Jesus nos deixou esse modelo? Ele nasceu, ele foi preparado, ele chegou à fase adulta e ele cumpriu o seu ministério, ele conhecia o propósito do Pai dele e ele obedeceu. E quando nós somos filhos de Deus, às vezes naquele momento nós não entendemos alguma coisa, mas quando nós usamos daquilo que a Bíblia nos ensina lá em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, e nós pela fé obedecemos, na frente o Senhor nos explica, né? Quando Deus disse assim, eu preciso mandar alguém para salvar as pessoas, para salvar a humanidade, Jesus disse, eis-me aqui, pode me mandar. Então é assim que nós estamos respondendo ao nosso Pai, eis-me aqui, Senhor, nós estamos dizendo, ou nós estamos dizendo, mas por que tem que ser eu? Por que eu tenho que fazer isso? Às vezes a gente não fala isso literalmente, mas deixa isso nas entrelinhas. Então vamos raciocinar um pouco mais sobre isso, refletir um pouco mais sobre isso. Vamos ser o modelo. Quando Jesus estava lá sofrendo, suando gotas de sangue pelo sofrimento, ele virou para o Senhor e disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Entretanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele foi mais uma vez obediente, nos dando modelo de obediência, nos mostrando como ser fiel a Deus, como ser filho de Deus. Então, sempre que nós espernearmos na presença de Deus, ficarmos nervosos, vamos pensar naquilo que nós temos para aprender com o Senhor Jesus. Vamos pensar naquilo que Ele quer passar para nós. E Ele nos passou o modelo de sermos filhos obedientes, entendermos que Deus quer o melhor para nós. Vamos buscar isso então. Vamos ser o filho que Deus quer que nós sejamos. Aquele que não esperneia, que não fica nervoso, mas que entende que todo o propósito do Pai é o melhor para nós. E não tenha dúvida disso, a partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos começar a provar da melhor comunhão com Deus, da melhor intimidade com Deus, da melhor parceria, vamos dizer assim, com Deus. Ele vai nos falar e ele diz assim na palavra dele, abre a tua boca e eu te encherei. É no momento que você se coloca como filho na vida dele, na presença dele. E Deus faz isso com a gente. Então, meus irmãos, vamos pensar dessa maneira. É dessa maneira que nós devemos ser filhos de Deus. Vamos olhar para a palavra do Senhor e vamos entender aquilo que nós queremos. Amém, irmãos? Eu agradeço mais uma vez e vou finalizar. E para a gente finalizar, nós temos aqui um irmão que está compartilhando, colaborando conosco hoje também, o irmão Marino. E eu gostaria de pedir para ele que fizesse uma oração. Eu vou passar aqui o microfone para ele, ele vai fazer uma oração com os irmãos, para trazer ao Senhor, trazer à nossa mente aquilo que o Senhor quer de melhor para nós. Amém? Eu vou passar para ele, que Deus abençoe a todos. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Então vamos fazer essa oração, finalizando mais essa manhã gloriosa que Deus proporcionou. Vamos lá. Senhor Deus, venha nos abençoar nessa manhã, Senhor Jesus, que por mais essa manhã que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus, venha abençoar cada irmão que está ouvindo, meu Deus. Ó Senhor Jesus, venha abençoar cada um, meu Deus. Ó Senhor Jesus, venha abençoar aqueles que viajam também, Senhor Jesus. Ó meu Deus, venha nos ensinar a crescer também, Senhor Jesus. Ó meu Deus, venha nos dar mais entendimento da sua palavra, meu Deus. Ó Senhor Jesus, abençoa cada um, Senhor, que está na sua presença, Senhor Jesus. Ó meu Deus, vem, Senhor Jesus, a nos guiar, Senhor Jesus, pela sua mão, meu Deus. Ó Senhor Jesus, vem nos dar mais sabedoria, Senhor Jesus, pela sua palavra, meu Deus. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui te explicando, Senhor Jesus, pelas suas bênçãos, meu Deus. Ó Senhor Jesus, vem andar conosco, Senhor Jesus, onde que nós
for, meu Deus. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, está ao nosso lado, meu Deus. Ó meu Deus, vem, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, vem, Senhor, estar conosco todos os dias, Senhor Jesus. Assim que o Senhor permitir, Senhor Jesus, que eu te peço, Senhor Jesus, em seu nome. Amém.